Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. O salmo de hoje está em Lucas, capítulo 1. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o justo. E essa passagem do capítulo 1 de Lucas é uma das passagens mais conhecidas do Novo Testamento e faz parte do Cântico de Maria, também conhecido como Magnífica. E este cântico expressa a gratidão de Maria por ser escolhida para ser mãe de Jesus e reflete a grandeza de Deus em exaltar os humildes e derrubar os poderosos. E nesse sentido, na derrubada dos poderosos, o verdadeiro relacionamento com Deus derruba todo o orgulho, toda a soberba, todo o egoísmo, toda falsa sensação sobre si mesmo, derruba as imagens erradas que temos de nossa pessoa e da própria realidade e nos aponta para o caminho da graça. Maria é um exemplo de humildade e confiança em Deus. Ela não se considerava merecedora, mas aceitou a missão que lhe foi dada com fé. Nenhum de nós somos dignos de qualquer coisa que Deus faça em nossas vidas, mas simplesmente pelo fato de ter feito e nos ter dado a herança na fé em Cristo Jesus, devemos tomar posse da nossa salvação e da nossa caminhada. Em um mundo onde o orgulho e o egoísmo muitas vezes são incentivados, Maria nos lembra que a verdadeira grandeza está em nos colocarmos à disposição de Deus e servirmos aos outros. Na primeira leitura de hoje, em Gálatas 3, dos versículos 1 ao 5, Paulo exorta os Gálatas a reconsiderarem a forma como estavam sendo influenciados, a voltar à observância da lei, em detrimento da fé no Evangelho. Esta passagem se concentra na justificação pela fé, enfatizando que o Espírito Santo é recebido pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Interessante que no versículo 1, o que Paulo exclama: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? E começando essa argumentação com um tom forte, chamando os Gálatas de insensatos, a palavra grega usada aqui, anoeitoi, significa sem entendimento. Ele está surpreso e indignado com o fato de que os Gálatas, que começaram sua jornada com fé em Cristo, estavam agora se afastando dessa fé para seguir a prática das obras da lei. E a pergunta retórica, quem vos fascinou, sugere que eles foram enganados por falsos ensinamentos, provavelmente dos judaizantes. O que seriam os judaizantes? No início do desenvolvimento do cristianismo, começaram a surgir movimentos aos quais, ao invés de seguir na prática do Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, eles queriam voltar àquilo que era anterior a Jesus. Mas Paulo lembra aos Gálatas que a mensagem central que lhes foi pregada era do Cristo crucificado. A cruz de Cristo é a base da justificação e não a obediência à lei. Ele apela para que eles já sabem, a redenção foi claramente manifestada na cruz. E ele faz um outro questionamento retórico. O que é retórico? Provocativo no versículo 2. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela fé? E essa pergunta já tem uma resposta implícita e clara. Foi pela fé. Paulo está lembrando-os que a experiência inicial de sua conversão, o recebimento do Espírito Santo, foi um resultado da fé no Evangelho e não da prática das obras da lei. Vejamos, nós somos justificados pela fé. E o tema da justificação, ainda hoje, dentro do universo católico, por assim dizer, pode causar uma certa polêmica, porque muitas pessoas
estão dentro da igreja querendo, por assim dizer, vou colocar aqui entre aspas, o seu lugar no céu pelas obras, seja pelo um ativismo pastoral, ou seja, por obras de caridade, achando que é isso que sustenta a salvação. Mas não são essas práticas, mas sim a fé em Jesus Cristo, e uma verdadeira fé em Jesus Cristo, no relacionamento profundo de transformação de vida. E essa transformação de vida vai trazer a dinâmica do ressuscitado, e transformados no ressuscitado, as nossas obras, consequentemente, elas serão alteradas. A nossa vida já não é mais a mesma vida. Nós não podemos voltar atrás. Os Gálatas estavam prestes a voltar a um sistema de regras e obrigações que não podia oferecer a salvação. E essa passagem nos adverte contra o perigo de retroceder espiritualmente, de abandonar a liberdade que temos em Cristo para nos prender novamente à escravidão de sistemas legalistas ou autojustificativos, de uma sequência de ritos, de uma vida que se distancia da verdadeira prática evangélica. E no evangelho de hoje, em Lucas, capítulo 11, dos versículos 5 ao 13, podemos aqui chamar da parábola do amigo persistente, onde Jesus constrói sua narrativa com um cenário familiar para o seu público. O de uma aldeia pequena, onde as casas geralmente consistiam em um único cômodo e a família dormia junto. Imagine a inconveniência de alguém batendo na porta à meia-noite pedindo pão. No contexto do Oriente Médio, a hospitalidade era uma obrigação e o anfitrião não podia ficar sem oferecer comida ao visitante. O ponto central da parábola é a persistência. O homem na casa inicialmente não quer se levantar por causa do incômodo, mas a insistência e persistência do amigo o convence a atender o pedido. E Jesus usa essa imagem para nos ensinar que, mesmo quando parece que Deus não responde de imediato, devemos continuar pedindo, buscando e batendo. O que está lá no versículo 9? Pedi, buscai e batei. As três ações, pedir, buscar e bater, indicam a necessidade de ação contínua na oração. O verbo grego está aqui sendo usado no presente imperativo, indicando que devemos manter uma atitude persistente. Não se trata de uma única oração, mas de uma prática contínua, cheia de confiança na bondade de Deus. E essa promessa de Jesus é clara. Deus responde às orações, mas essa resposta não é simplesmente automática ou baseada em nossos méritos. Ela vem de um relacionamento de confiança e perseverança. Não vem simplesmente daquilo que nós queremos, mas daquilo que verdadeiramente nós necessitamos. E é sempre crucial e muito importante nós entendermos qual é o nosso papel na relação com Deus. É Deus quem manda, é Deus quem sabe, e Ele nos conhecendo, certamente nos dará o que realmente precisamos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei em nosso coração semelhante ao vosso.